Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Nós louvamos a Deus pela oportunidade tão boa que temos de estarmos reunidos em mais um culto de oração. E eu quero convidar aos irmãos e irmãs que abram as Escrituras ou liguem as Escrituras no livro de Jó. Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, os versículos de número 7 até o de número 9. Jó 42, os versículos de número 7 até ao de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Eu creio que a história de Jó é uma história do conhecimento geral. É um livro conhecido pela apresentação da necessidade de paciência para os tempos difíceis da vida. Então, Jó é um exemplo de paciência, de perseverança, de confiança em Deus, mesmo quando todas as coisas parecem dar errado. Você sabe bem, eu creio que você conheça muito bem a história de Jó. Ele foi acometido de perdas financeiras irreparáveis. Depois ele teve a perda da família, todos os filhos morreram no mesmo dia. E em seguida ele teve a perda da saúde. Não são porventura as coisas que nós mais prezamos? Os nossos negócios financeiros, as nossas administrações, a nossa família e a nossa saúde. Com certeza são os elementos mais importantes que nós consideramos em nossa caminhada. Jó teve a perda desses 3 elementos. Esses 3 elementos que são distintivos para muitas pessoas sobre o que é ser feliz. Porque muitos há que, se não tiverem uma boa situação financeira, não são felizes. Se não tiver uma boa saúde, não é feliz. Se não tiver uma família que não tenha problema algum, não é feliz. E nós sabemos que não é dessa maneira, porque nós conhecemos muito bem pessoas que têm sérios problemas de enfermidade e são pessoas felizes, são pessoas abençoadas. Nós também conhecemos pessoas que passam muitas privações financeiras, muitas dificuldades, precisam de socorro de outras pessoas e são pessoas felizes, alegres, estão sempre sorrindo, não são maldizentes. E até mesmo conhecemos pessoas que atravessam problemas da família, quer sejam problemas de ordem relacional ou problemas na área da saúde, mas algumas pessoas passam muitas lutas. Nesse momento mesmo que estamos dirigindo esse culto de oração, muitos irmãos e irmãs estão com familiares acometidos de enfermidades, principalmente do Covid-19. Então nós sabemos que a verdadeira felicidade, ela implica em alguma coisa maior do que isso. Jó, ele foi testado diante de Deus pelo diabo. A proposta do diabo era simples: tira de Jó a vida financeira, os recursos financeiros
e ele vai blasfemar contra Deus. Não deu certo. Então, o diabo lança uma segunda proposta. Tira de Jó a família dele, os filhos, e ele vai blasfemar contra Deus. Também não funcionou. Então, a última opção, tira de Jó a saúde, porque o homem dá tudo o que ele tiver por causa da sua saúde, e Jó vai blasfemar de Deus. Também não funcionou. Jó, apesar de toda aquela situação, e de não entender porque todas aquelas calamidades caíram sobre ele, Jó permaneceu fiel. E logo no primeiro capítulo, Jó faz uma declaração que nos emociona, uma declaração que vem sendo ecoada ao longo dos séculos e há de ser até a volta do Senhor Jesus. Ele diz: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos em Jó a figura de um homem que confia em Deus. Este homem recebeu a visita de amigos que ficaram preocupados com a situação de Jó, que lamentaram a sorte de Jó, que foram para estar com ele, para aliviar um pouco a sua carga, mostrar a presença deles ali naqueles tempos difíceis, levar consolo, levar conselho, levar uma palavra de esperança. Mas as Escrituras dizem, quando aqueles amigos de Jó chegaram, eles ficaram tão abismados com o estado de Jó. Eles sabiam que ele tinha perdido todos os seus recursos financeiros, eles sabiam que ele tinha perdido os filhos, mas quando eles olharam para Jó e viram o que a enfermidade havia feito com Jó, eles ficaram emudecidos e eles não tinham o que falar por um determinado período de tempo. Até que finalmente eles encontram forças para levantar a voz e eles começam a conversar com Jó, tentando trazer um consolo. Mas aqueles amigos de Jó, aqueles 3 amigos que eram seus companheiros, que eram pessoas que partilhavam da história, das conquistas da vida de Jó, se tornaram seus maiores algozes. Eles começaram a levantar contra Jó acusações terríveis, porque era impossível a eles conceber o que estava acontecendo. E vamos ser sinceros, nós que estamos participando desse culto de forma online ou pelo aplicativo, vamos ser sinceros, se nos acometessem todas as tragédias que acometeram a Jó, nós também não ficaríamos assustados e não levantaríamos contra Deus as nossas queixas? Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? O que foi que eu fiz de errado? Nós não consultaríamos os nossos muitos pecados? Qual foi o pecado grave que fez com que a ira de Deus fosse derramada de forma violenta, agressiva sobre a nossa vida? O que os amigos de Jó fizeram é o que nós faríamos também. É muito fácil nós fazermos a leitura desse livro e levantarmos acusações contra esses amigos de Jó. Eles eram os amigos da onça. Eles eram amigos que foram levar consolo e levaram desespero. Amigos assim nós não precisamos. Mas o fato é que eles não conseguiam entender aquilo que havia sido acometido a Jó. E não é verdade também que eu e você, quando somos tomados das aflições da vida, nós questionamos? De repente, neste momento que nós estamos aqui em culto a Deus, você pode estar se questionando. Por que que a sua vida chegou ao ponto que chegou? Por que você está passando pelos problemas que você está passando? Por que que a sua família chegou na situação que chegou? Ou a sua vida financeira, ou a sua saúde? Você que sempre cuidou da saúde, sempre teve cuidado do físico. Por que que a enfermidade te alcançou? Essas questões, os amigos de Jó não sabiam responder. E então, o que veio à mente deles é o que vem à nossa mente. Com certeza, Jó cometeu um pecado muito grave. Jó cometeu uma afronta contra Deus e Deus está punindo a Jó para que Jó aprenda com os seus erros. E eles então fazem levantamento da vida de Jó e eles procuram mostrar para Jó que Deus não derramaria uma ira sobre um homem justo se esse homem não tivesse cometido um pecado muito grande. E o fato
é que ao longo desses 42 capítulos, nós vamos perceber que os amigos de Jó, eles vão fazer declarações muito perigosas. E nos argumentos que eles levantam para mostrar que Jó era pecador, eles vão falar inverdades acerca de Deus. E esse é o maior perigo, quando eu e você somos tomados pela calamidade. É o de falarmos de Deus, de atribuirmos a Deus aquilo que não é culpa de Deus. E os amigos de Jó pecaram contra Jó e pecaram contra Deus, porque nos seus argumentos eles falaram de Deus aquilo que não era verdade. Esse primeiro momento nosso de oração é sempre para nós tratarmos da urgência da oração na vida do cristão. Nós temos sempre iniciado o nosso culto de oração falando acerca disso, que a oração, ela precisa ser uma urgência na nossa vida. A oração, ela precisa ser uma urgência na nossa caminhada. E nós percebemos que o foi na vida de Jó. As Escrituras dizem que Deus ordenou a Jó que orassem por aqueles amigos. Será que eu e você teríamos disposição para orarmos por amigos como aqueles amigos de Jó? Por pessoas que se levantaram para ser consoladores e ajudar a piorar a nossa dor, agravaram ainda mais os nossos sentimentos, fizeram que nós até mesmo nos sentíssemos irados contra Deus, nos provocássemos contra Deus. Será que nós teríamos disposição de orar a favor de amigos assim? Pois Deus ordena a Jó que ele orasse por esses amigos. Eu não posso afirmar com certeza que Jó teria feito uma oração se Deus não tivesse ordenado a ele que o fizesse. Presta atenção no versículo de número 8, a ordem que Deus dá para os amigos de Jó e para Jó. Deus diz assim: tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trave segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então as Escrituras dizem que Deus ordenou a eles que preparassem um sacrifício para que oferecessem a Deus naquele momento, e que Jó receberia a ordem de orar a favor deles, porque ao tentar consolar a Jó, eles cometeram um pecado grave. Eles falaram de Jó que não era verdade, e eles falaram grandes inverdades, cometeram um pecado terrível nas suas falas a respeito de Deus. Então nos diz as Escrituras que a oração de Jó fez com que Deus aceitasse o sacrifício deles. E no versículo 10 encontramos algo maravilhoso. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Não é interessante esse texto? Não é significativo para nós esse texto? Que Deus tenha mudado a sorte de Jó quando ele orava pelos amigos. Ele não orava por quaisquer amigos. Ele orava por amigos da intimidade. Ele orava por gente que era muito próxima a ele e que havia sido muito agressiva com ele. Com certeza, a sua oração foi resultado da ordem que Deus havia dado. Eu quero que você pense acerca disso. Pode ser que na família, no trabalho, nos relacionamentos e até na igreja, algumas pessoas há que nós não tenhamos muita disposição de orar a favor dessas pessoas. Por quê? Por sentirmos a agressividade dessas pessoas conosco, por sentirmos a falta de amor, de tolerância, de paciência dessas pessoas a nosso respeito. E é bem natural, humanamente falando, que nós tenhamos o mesmo comportamento que tiveram os amigos de Jó. Então pode ser que eu e você estejamos passando por alguma situação de aflição, de que alguém tenha nos trazido algum prejuízo, de que alguém tenha feito algum mal,
de que alguém tenha nos caluniado, de que alguém tenha dito a nosso respeito que não é verdade, de que alguém, pensando em ajudar, acabou nos ofendendo muito com coisas que não eram verdadeiras. E essas coisas fazem mal para a vida da gente. Como que eu vou receber a bênção de Deus se eu carrego na minha mente, no meu coração, as ofensas que alguns familiares, que alguns colegas de trabalho, que alguns vizinhos, que alguns irmãos na fé fizeram contra mim? Como eu vou ser bem-sucedido na caminhada cristã se eu carrego esse peso nos meus ombros? Se toda vez que eu olho para algumas pessoas, eu tenho um sentimento de abatimento, de tristeza, de desprazer em relação àquela pessoa. Eu percebo aqui, meus queridos irmãos e irmãs, que quando nós olhamos para esse texto, nós somos convidados a orar por aqueles que, de alguma maneira, têm trazido algum tipo de prejuízo para a nossa caminhada espiritual. Porque enquanto nós não orarmos por essas pessoas, a nossa sorte não vai ser mudada. É lindo isso aqui. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Jó tem a disposição de orar para que Deus não trate os seus amigos segundo a loucura que eles haviam cometido, porque a loucura deles exigia um castigo severo de Deus. Então Jó, ele ora, ele faz um clamor a favor dos seus amigos. Neste momento, Jó não tem mais tempo para pensar em seus próprios problemas. E não é verdade que quando eu e você oramos pelas necessidades dos outros, o nosso problema fica um pouco mais leve? Na verdade, alguns problemas há tão grandes que quando nós oramos a favor de algumas pessoas, nós até esquecemos dos nossos problemas. Nós até ficamos com vergonha de falarmos que estamos passando por algum problema. Então eu quero convidar você a ter urgência em orar pelos seus inimigos, ou ter urgência em orar por pessoas que talvez não sejam inimigas, mas pessoas que não te entendem, e pessoas que te tratam mal, pessoas que não são corteses, não são educadas com você, pessoas que te maltratam. Toda oportunidade que elas têm, elas aproveitam para dar uma cutucada, para provocar, para criar uma situação de constrangimento. Esse tipo de pessoa, quer seja da família, dos nossos relacionamentos, ou até mesmo irmãos na fé, são pessoas as quais, se nós não dispusermos o coração de orarmos por elas, nós não seremos abençoados em nossa vida. Sejamos urgentes em orarmos por aqueles que nos trazem algum tipo de prejuízo, por aqueles que nos trazem algum tipo de insatisfação. Eu tenho certeza que assim como aconteceu com Jó, vai acontecer na minha vida e na sua vida também. Nós vamos orar nesse momento e eu vou estar orando, clamando a Deus a misericórdia dele sobre as nossas vidas, que nós sejamos instrumentos de Deus para orarmos por aqueles que nos trazem algum tipo de prejuízo, que nos trazem alguma insatisfação ou que provocam em nós algum sentimento de tristeza. Bondoso Deus, maravilhoso é o Senhor e maravilhosa é a tua palavra, porque a tua palavra nos mostra irmãos nossos do passado que passaram, que experimentaram situações muito semelhantes às que nós enfrentamos hoje também. Todos nós temos algum tipo de amigo, alguma amizade que num dado momento esperávamos que fosse trazer um consolo para as nossas dores, esperávamos que fosse trazer uma palavra de temperança, uma palavra de alívio para as nossas aflições, pessoas que nós esperávamos que trouxessem uma promessa de Deus para a nossa vida, e no entanto, quando elas abriram a boca para abençoar a nós, na verdade elas nos amaldiçoaram. Elas trouxeram sobre nós muitos agravantes.
elas falaram de nós aquilo que não era verdade. Na tentativa de ajudar, elas nos ofenderam profundamente e até mesmo blasfemaram contra Deus, porque atribuíram a Deus atos que não eram verdadeiros. Assim aconteceu em relação aos amigos de Jó. Eles deveriam levar consolo e, no entanto, eles aumentaram as aflições de Jó. E com certeza para Jó, aqueles amigos que no passado foram tão preciosos, agora eram como algozes, eram como inimigos, eram pessoas que traziam perturbação a ele. Toma nas tuas mãos, ó Deus, aqueles nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, pessoas no nosso relacionamento, irmãos da fé, que um dia trouxeram palavras de consolo para as nossas dores, mas que hoje nos têm maltratado com as suas palavras ou com a falta das suas palavras. Ó Deus, tem misericórdia desses nossos amigos, que no nosso coração haja disposição de orar a favor deles, porque quando Jó orou pelos seus amigos, ele perdoou os seus amigos, porque é impossível nós orarmos a favor de alguém por quem nós não tenhamos ainda clamado o favor divino, alguém a quem nós não tenhamos ainda perdoado. Ó Deus, que nós possamos perdoar agora todos aqueles que nos têm maltratado em nossa caminhada. E nós agora levantamos um clamor a favor deles, não interessado na bênção que o Senhor há de derramar sobre a nossa vida. Nós sabemos que esta bênção ela vai acontecer, porque o Senhor é muito generoso, mas nós clamamos a favor dessas pessoas, porque nós não queremos carregar esse fardo pesado de olhar para pessoas que um dia nós amamos e sentirmos desprazer nessas vidas. Ó Deus, nós clamamos por essas pessoas e irmãos nossos, que o Senhor tenha misericórdia das suas vidas e que nós possamos olhar para eles, apesar das suas falhas conosco, como pessoas que carecem também do teu cuidado. Assim nós oramos, ó Deus, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o segundo momento do nosso culto de oração, ele é dedicado ao projeto Ana. Eu quero convidar você a abrir a Escritura no primeiro livro dos Reis, o capítulo de número 3. O primeiro livro dos Reis, o capítulo de número 3. Os versículos de número 16 até ao de número 28. Primeiro Reis, capítulo 3, os versículos de número 16 até ao de número 28. Texto muito conhecido da Escritura, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto.
E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira, o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Meus irmãos e irmãs, esse texto, ele faz parte de todo um contexto. Para você entender bem essa história, você tem que olhar para a primeira parte do capítulo, que são os versículos de número 1 até o versículo de número 15. Na verdade, o versículo 3 até o versículo 15. Davi, o grande rei de Israel, é morto e Salomão assume o reino no lugar de seu pai. Davi foi um grande rei, poderoso rei. No tempo do reinado de Davi, os povos inimigos foram dominados. A extensão do território de Israel aumentou sobremaneira. Os limites de Israel foram estendidos por causa das muitas conquistas nos dias de Davi. Era muito grande o exército, eram muitas as questões para administrar um reino grande e poderoso, como era o reino de Davi. Salomão, ao ser coroado rei, ele tem um sonho e ele clama a Deus, porque ele sabe que ele só precisa de uma coisa para ser bom rei: sabedoria. Ele tem um sonho, neste sonho Deus oferece a ele que ele fizesse qualquer pedido, e o pedido feito seria atendido. E ele pede por sabedoria, para que ele pudesse ser juiz de um povo tão numeroso e tão forte como era a nação de Israel. O primeiro ato de sabedoria é na história que eu li para vocês. O que tem a ver isso com o Projeto Ana? Isso tem tudo a ver com o Projeto Ana. O Projeto Ana é o projeto que trata da família. É o projeto que trata da necessidade dos pais estarem em constante oração a favor dos seus filhos. É aquela máxima que nós temos, mulheres de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Ou ampliando, pais de joelhos, filhos de pé. Como quando homens e mulheres dobram os seus joelhos para clamar a favor dos seus filhos, Deus levanta esses filhos de qualquer queda e sustenta esses filhos. É interessante então que o primeiro ato de sabedoria de Salomão acontece justamente na história de uma família. A história de duas mulheres que são mães, e essas mulheres elas têm crianças, e essas mulheres à noite o filho de uma morre, e aquela que perde o filho troca o filho na calada da noite, de maneira que a outra mãe exausta que estava não percebe coisa alguma. E o rei então tem que resolver aquele problema. Já pensou, eu e você, na situação de Salomão? Talvez você diga assim: ah, mas é muito fácil, eu teria feito o mesmo que Salomão. Pegar uma espada, vamos descobrir agora. O coração de mãe vai falar mais alto. Verdade. Agora que eu e você conhecemos a história, não é mesmo, Neide? Não é mesmo, irmãos que estão acompanhando o culto online, né? Agora que nós conhecemos a história, é muito fácil falarmos que nós pegaríamos uma espada e o coração materno ia ser revelado. Mas até aquele momento não havia uma história semelhante a essa que chegara diante de Salomão. Então o primeiro ato de sabedoria tem a ver com família. O que significa isso? Significa que eu e você precisamos de muita sabedoria
para nós resolvermos as questões domésticas. É sabedoria para o casal se relacionar bem, é sabedoria para nós relacionarmos bem com os nossos filhos, é sabedoria para os filhos se relacionarem bem com os pais, para os filhos se relacionarem bem uns com os outros. Então, o projeto Ana, ele deve ser convidativo a nós para que oremos pela sabedoria na família. Os maiores problemas acontecidos dentro das famílias é resultado da falta de sabedoria. Então alguém fala assim, o diabo está fazendo isso, um espírito demoníaco entrou no meu filho, na minha filha, no esposo, na esposa. É verdade que o diabo é nosso inimigo e aproveita brechas, mas é verdade que é muito fácil nós tirarmos a responsabilidade de nós e colocarmos em cima de demônios ou de espíritos demoníacos. Na verdade, nós somos culpados da maioria dos problemas que afligem as nossas famílias. E somos culpados pela falta de sabedoria. Então, esse texto nos convida a orarmos por sabedoria no lar, e esse texto mostra o amor de mãe. O amor de mãe sempre vai falar alto, o amor materno. O amor paterno, o amor materno sempre hão de falar alto. Um pai, uma mãe sempre vão estar envolvidos em amor para com a vida de seus filhos. Aquela mãe preferia ter o filho sob os cuidados da outra do que ter o menino morto. Mas aquela que não era mãe, isso mesmo, corta metade para uma, metade para outra. Metade para uma, metade para outra? Do que vai valer metade do corpo, do tronco para cima morto, metade do tronco para baixo morto? Não vai valer nada. Elas vão ter que sepultar, cada uma sepultaria a sua metade. O filho não seria de nenhuma das duas. Então o coração materno sempre vai falar alto. Nós vamos orar neste momento, porque sabemos que muitos pais e mães estão sofrendo, porque uma espada passou sobre a vida de seus filhos e separou esse filho da família, separou esse filho da fé, separou esse filho da igreja, separou esse filho do bom relacionamento dentro de casa. Uma espada, a espada desse mundo tenebroso, a espada sim do diabo, de demônios, que aproveitaram situações para separar filhos de suas famílias. Nós vamos orar, clamando a favor dos filhos nesse instante, clamando também pelos pais, que Deus conceda sabedoria aos pais. Eu vou pedir à nossa irmã Neide que faça essa oração neste momento, que ela possa estar orando, aproximando do seu celular, orando para que aqueles que acompanham de forma online possam também estar participando dessa oração. Nossa irmã Neide vai orar, clamando pelos pais que estão sofrendo e pelos filhos, para que eles voltem para a casa paterna, para a casa materna. Eu acho que o microfone está... Não quer desativar? Deixa eu ver se eu consigo desativar o seu microfone, Neide. Eu mesmo farei oração. Nós estamos hoje com algumas dificuldades no nosso aplicativo. Eu percebo que os irmãos não conseguiram entrar. Alguns tentaram, mas não conseguiram. E houve um problema. Vamos tentar agora. Não é possível. Eu mesmo vou estar orando neste momento, clamando a Deus a misericórdia sobre pais, sobre filhos, que Deus tenha compaixão de nós. Bondoso Deus, maravilhoso é o Senhor. Nós bendizemos a Ti pelo Teu cuidado, pela Tua boa mão. Visita nesse instante os pais e mães que estão participando desse culto de oração. Tem sido tempos difíceis na vida de muitas famílias,
Nós sabemos que muitos pais e muitas mães estão sofrendo porque o filho abandonou a casa, ou porque o filho está em casa, mas em guerra contra a família, ou porque o filho abandonou a fé, está totalmente envolvido com as coisas mundanas. Deus bendito, tem compaixão dos nossos filhos neste momento. Que o Senhor possa visitar esses moços e moças que estão afastados pelo mundo afora, que eles possam sentir o desejo de voltar para a casa paterna, que eles possam sentir o desejo de voltar também para a casa do Senhor, que o Teu Espírito Santo possa visitá-los neste momento, que eles possam ter saudades dos tempos vividos na Tua presença. Acalma o coração de cada pai, de cada mãe, que nós sejamos lembrados a todo momento, ó Deus bendito, de que o Senhor é conosco, de que os filhos são herança do Senhor. O Senhor não nos deu filhos para a perdição, mas para nos abençoar na caminhada em família. Deus bendito e maravilhoso, nós oramos, clamamos pelos pais e mães, que o Senhor seja o consolo de cada um neste momento, que o Senhor possa renovar a esperança nesses corações, e clamamos a favor dos filhos, também daqueles que até estão nas igrejas, mas que se mostram descomprometidos com o Senhor. Aqueles que estão na casa paterna, mas não querem ter envolvimento com a família. Desperta também a esses filhos. Ó Deus maravilhoso, assim nós oramos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los à leitura de Levítico, capítulo de número 19, Levítico, capítulo de número 19, o versículo de número 32. Levítico 19, o versículo de número 32. Esse é o momento que nós vamos aproveitar para nós estarmos orando e clamando a Deus pelos idosos da igreja. Diz assim a palavra de Deus: diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Diante das cãs, você sabe o que é isso? Cãs é uma referência a cabelos brancos. Então, cabelos brancos. Cãs é uma referência a cabelos brancos. Diante daqueles que têm os cabelos brancos, nós devemos nos levantar, devemos honrar a presença do ancião. Nós temos pessoas em nossas igrejas, anciãos, homens e mulheres, que construíram a história da igreja. Homens e mulheres que são os fundamentos da nossa igreja e que hoje estão impedidos de estar na casa de Deus. Alguns por causa desse coronavírus, dessa pandemia. Eram pessoas que até alguns dias estavam indo ao templo. Não obstante, o avançar da idade, irmãos acima de 80 e acima de 90 anos de idade. Nós temos irmãos acima de 95 anos de idade que estavam participando das atividades da nossa igreja. E irmãos próximos aos 90 anos de idade. Então nós sabemos que esses irmãos estão impedidos por causa da necessidade do isolamento social. Mas nós temos muitos outros irmãos que já vêm sido acometidos de enfermidades por algum tempo. E esses irmãos não têm condições de estar mais participando das atividades do templo. E nós vamos orar por eles nesse momento. São muitos esses irmãos da nossa igreja presbiteriana de Muriaé, das outras igrejas que assistem, participam de forma online neste momento. Vamos clamar que eles possam ser lembrados em honra nesse tempo difícil que nós estamos passando. Nós vamos estar orando e eu vou deixar uma tarefa para que cada irmão e irmã que participe desse culto de oração possa cumprir hoje ainda ou amanhã em relação a esses idosos. Bondoso Deus,
Muito obrigado pelo teu cuidado e direção na vida dos anciãos de nossas igrejas. Esses irmãos e irmãs construíram os alicerces da denominação em nossa cidade. Homens e mulheres que desde o princípio têm estado firmes na pregação do Evangelho. Ó Deus bendito e maravilhoso, nós bendizemos a Ti pela vida desses irmãos tão preciosos. Alguns estão impedidos de estar no templo, como estamos a maioria de nós, por causa dessa pandemia, por causa do Covid-19. Outros, no entanto, estão já impedidos há algum tempo, porque a enfermidade os acometeu e eles estão no leito de enfermidade, ou eles têm dificuldades para se locomover para a tua casa. Visita, Deus bendito e maravilhoso, a esses irmãos e irmãs, esses homens e mulheres que têm construído a história da igreja presbiteriana e também de outras denominações que participam desse culto aqui nessa cidade, em outros lugares também. Sustenta esses irmãos e irmãs, que eles possam ser lembrados por nós em nossas orações, que nós possamos ser para eles um bálsamo, um refrigério para os tempos difíceis da caminhada. Deus bendito, assim nós oramos e clamamos pelos nossos idosos e pedimos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor possa aliviar as suas dores e o seu pranto. Em nome de Jesus oramos. Amém. Também nós não podemos nos esquecer daqueles que estão aniversariando. Nós temos irmãos que estão aniversariando nessa semana e os que nós temos aqui registrados. No dia 5, a nossa irmã Maria Eduarda, ali da nossa igreja presbiteriana de Palma. No dia 8, o nosso irmão Sandro, da nossa futura igreja presbiteriana de Miraí. Nesse período também, no dia 6, o reverendo Walter Júlio Moreira, pastor da primeira igreja presbiteriana de Alto Caparaó, o meu amigo, irmão em Cristo, lá de Carangola, Marco Aurélio Furtado, irmão muito precioso, que pregou o Evangelho para mim na minha época de adolescente, de jovem. Também no dia 8, além do nosso irmão Sandro, a nossa irmã Cissa, aqui da nossa igreja presbiteriana de Muriaé. E no dia 10, aqui também da nossa igreja, a nossa irmã Dona Adília Pinheiro. Se você está aniversariando e nós não temos acesso aqui ao seu nome, que você possa colocar nos comentários aí da página da igreja, para que toda a igreja possa estar orando também pela sua vida. E nós temos pedidos de oração. Nós temos aqui oração, a nossa irmã Marinha, ela pede oração pelo seu sobrinho Juninho. O Juninho está enfermo, já num quadro grave, já há muitos dias, acometido também do coronavírus. E ele teve uma piora no quadro. E nós precisamos intensificar as nossas orações a favor dele. Nossa irmã Marinha nos passa agora à noite a informação de que ele carece das orações, houve uma ligeira piora no quadro. Então vamos orar a favor dele. Também vamos orar pelo Benício, o bebê Benício, pelos seus pais, o Pablo, a Lorena. Ele, tão novinho, recém-nascido, já tem passado por cirurgias, já desde o seu nascimento. Nós também temos aqui o pedido de oração a favor do Danilo. O Danilo é irmão da nossa irmã Zenite, também está acometido pelo Covid-19. Nós temos outros pedidos de oração e vamos estar clamando a Deus por eles nesse momento. A Glauce Camargo, ela pede oração pela família e pela neta que está doente. Então vamos orar, pedir a Deus a misericórdia dele. E você, um pedido de oração aí que você tenha registrado aí nos comentários, nós hoje ainda vamos lembrar de orar por esses pedidos, que vão chegar aqui a tempo para nós estarmos clamando, mas vamos orar hoje à noite ainda, vamos passar para os grupos da igreja. Eu convido você a baixar a cabeça, a fechar os seus olhos, vamos orar a Deus neste momento. Bondoso Deus, muito obrigado por esse culto de oração. Nesse momento nós agradecemos pelos aniversariantes.
Nós bendizemos a Ti os nomes que temos aqui, a Maria Eduarda, o reverendo Walter Júlio Moreira, o nosso irmão Marco Aurélio Furtado, nosso irmão Sandro Bilheiro, nossa irmã Cissa, Dona Adília, são os irmãos aniversariantes dessa semana. E também clamamos por todos aqueles que estão participando desse culto online e que o Senhor possa ter compaixão, possa abençoar, derramar o teu cuidado sobre a vida deles. São tempos difíceis os tempos que nós estamos passando, mas há momento de gratidão e há gratidão em nosso coração. E nós precisamos manifestar essa gratidão pelo teu cuidado conosco em nosso aniversário. Sustenta cada um desses irmãos, fortaleça-os, ó Deus, dia a dia na caminhada, que eles possam fazer planos e apresentar os seus planos a Ti. Também clamamos, ó Deus, por aqueles que estão acometidos de dificuldades para estar na igreja, por serem idosos, irmãos que ajudaram a construir a história da igreja e hoje estão passando por algumas limitações. Sê com esses nossos irmãos teus servos. Abençoa também o Juninho, o seu quadro de enfermidade se apresenta grave e nós clamamos a tua mão. Só o Senhor pode estender o teu favor sobre aqueles que estão acometidos deste vírus. Nós clamamos pelo Juninho, nós clamamos pelo Danilo e por todos aqueles nomes que não chegaram até nós, mas nomes que chegaram ao trono da graça do Senhor, nomes que não chegaram aos nossos ouvidos, irmãos, mas que chegaram aos ouvidos e ao trono do Senhor. Que o Senhor possa estender o teu favor sobre essas vidas e sobre os seus familiares que padecem, que sofrem neste momento a angústia e o desejo pela cura dos seus familiares. Deus maravilhoso e bendito, assim nós oramos, gratos a Ti pelo teu cuidado, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós bendizemos a Deus pelo cuidado dele conosco. Aqueles irmãos que participaram aqui do culto pelo aplicativo, nós sabemos que alguns estão tendo dificuldades para entrar e durante o dia fizemos testes, treinamos com alguns irmãos, mas quando chega a noite acontece algum problema. Pode ser que a internet à noite, uma queda da internet, não sabemos muito bem, e o aplicativo não tem atendido a nossa expectativa. Nós vamos, essa semana, fazer a opção de mudar para um outro aplicativo e vamos comunicar aos irmãos nos grupos da igreja para que outros possam participar. Quinta-feira do nosso estudo bíblico, então nós vamos buscar um outro aplicativo para nós fazermos um teste. Então, esse período de teste, esse momento de pandemia, nós precisamos arrumar um meio para que a nossa comunicação ela possa fluir de forma mais tranquila. Então você que tentou hoje e não deu certo, você não desanima não. Você vai ficar atento aí nos grupos da igreja, vamos passar um outro link, outro aplicativo, e quinta-feira do estudo bíblico, você que tem participado de forma online, nós convidamos que você volte de novo, e os que tentaram participar pelo aplicativo, não desistam. Vamos continuar junto nessa proposta de nos aproximarmos um pouco mais. Obrigado, Deus, por este momento de culto. Nós somos gratos a Ti. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão terna e eterna do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu querido irmão e irmã, e com todo Israel de Deus, hoje e sempre. Amém.